Pode Senhor para a igreja. Está feliz com Jesus? E Ele está feliz com você? Está feliz com Jesus? E Ele está feliz com você? Tomara, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Quero externar a Deus a minha gratidão por estar mais uma vez aqui junto com vocês, para nós juntos cultuarmos ao Senhor Deus. Deus abençoe toda essa igreja. Deus abençoe o pastor Rubens, juntamente com toda a sua família. E assim espero também a todos os pastores desse ministério e obreiros dessa casa. É uma igreja bonita. Tem uns feinhos aí no meio, mas... igreja bonita, né? Povo abençoado. E eu louvo a Deus pela graça que Ele nos dá de poder estar junto com vocês essa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós vamos ler o verso de número 1. Quem achou diz amém. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. A minha tradução diz concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, diga bem forte, todos, diga mais forte, todos, todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E você diz amém. Queridos, o texto que nós acabamos de ler é um dos textos mais conhecidos pelo meio pentecostal e é um dos textos mais lindos da Bíblia, porque é um cumprimento de uma promessa. Quando a Bíblia diz aqui, cumprindo-se o dia de Pentecoste, é claro que a Bíblia está se referindo a uma festa que já existia, mas o cumprir aqui não é só o cumprimento de uma festa, de um ritual que já acontecia há muitos anos, mas o cumprir-se aqui também é o cumpriu-se uma promessa que Deus fez há anos atrás pela boca dos profetas, e ela se cumpre exatamente nesse dia, no dia de Pentecoste. O que está acontecendo aqui é o que nós chamamos de efusão do Espírito Santo. É um derramar em grande quantidade, aonde o Espírito viria sobre todos aqueles que estavam presentes naquele ambiente, naquele exato momento em que acontece o de repente de Deus. E por que isso era tão necessário? Porque se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai perceber, principalmente no Antigo Testamento, como assim denominamos, que o Espírito Santo, apesar de estar desde Gênesis na criação, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Você vai perceber que o Espírito Santo não vinha em grandes quantidades sobre todas as pessoas do ambiente. Geralmente, ele vinha para pessoas específicas, com uma missão específica, capacitando aquela pessoa para exercer aquilo que foi separado para exercer, e ali se encerrava. O Espírito Santo vinha sobre reis, sacerdote, profeta, juízes, e algumas outras pessoas o receberam. Por exemplo, um homem chamado Basaleão, a ele foi incumbida a ornamentação do tabernáculo móvel, que se você for estudar a tipologia do tabernáculo, das cores, de todos os utensílios que foram usados, toda a ornamentação, tabernáculo em si é uma representação tipológica de Cristo. E só um homem cheio do Espírito Santo teria tal capacidade para realizar tal fato e tal feito. Porém,
Deus agora está usando a boca do profeta Isaías. Isaías diz o seguinte: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Quando esse Espírito for derramado, aquilo que era deserto vai se tornar em um campo fértil, e o campo fértil vai se tornar em um bosque. O que Isaías está dizendo é que o lugar que antes não produzia nada, por causa do derramamento do Espírito, se tornaria um lugar produtivo. Porque a finalidade do Espírito Santo é fazer quem não produz nada produzir alguma coisa. Depois vem confirmando essa profecia profeta Joel, texto tão conhecido que foi citado por Pedro no dia de Pentecostes, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E ele diz que Paulo diz em Filipenses capítulo 2, que ele sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se tomando forma de servo, e ele veio habitar entre nós. Até Jesus, que foi Jesus, precisou ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque quando ele veio para a terra, ele abriu mão de atributos eternos. Aqui na terra, Jesus não era onipresente, onisciente e onipotente. Esses atributos de onisciência, onipotência e onipresença, ele entregou na mão do Pai, porque ele, sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se. Aí Paulo completa dizendo que depois da morte de cruz, aí sim, Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, a qual um dia todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra vão ter que se dobrar e dizer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas aqui na terra, quando ele veio viver 33 anos e meio de idade, mas 40 dias depois ressuscitado, Jesus não era onipresente antes da morte de cruz. No seu nascimento até morte de cruz, ele veio viver como homem. Então, se Jesus estivesse aqui conosco, as outras igrejas tinham que esperar para o culto de amanhã, porque ele não estaria lá, porque ele se fez homem. Aí você me diz: espera aí, pastor, mas quando a gente lê a história de Jesus, a biografia que estão nos evangelhos, por exemplo, Jesus chega debaixo de um pé de árvore e tem um camarada nanico que subiu para conhecer ele, porque não dava para vê-lo por causa da multidão. Ele sobe na árvore para conhecer Jesus. Jesus para embaixo e chama o cara pelo nome. O cabra quase caiu da árvore. Por quê? Porque ele subiu para conhecer Jesus, e quem ele sobe para conhecer já sabe até o nome dele. Você me pergunta como que Jesus sabia dessas coisas? Por exemplo, quando Filipe encontrou com Natanael e diz: eis aqui, Natanael, nós encontramos o Cristo. Ele diz: vamos lá para tu ver como é que ele é. E quando chega lá, antes de Natanael abrir a boca, Jesus diz: eis aí um verdadeiro israelita, e quem não há dolo. Natanael olha para Jesus e diz: tu me conheces de onde? Jesus disse: eu te vi debaixo da figueira. Estava fugindo para o Egito, que Herodes mandou matar todos os meninos. A mãe de Natanael esconde ele debaixo da folha de figueira para os soldados não encontrar. Jesus está dizendo: aquela historinha que mamãe conta para tu, que tu acha que ninguém sabe, quando tu estava lá debaixo eu já sabia quem era você. Aí você me pergunta: como que Jesus sabia disso tudo? Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e foi ele que me ungiu para dar vista ao cego, libertar os oprimidos do diabo e anunciar o ano aceitável do Senhor. Por que Jesus teve que ser cheio do Espírito Santo? Para provar para nós que é possível ser homem de carne e osso e ser cheio do Espírito Santo e viver cheio do Espírito Santo. Mas escute, Jesus, quando andava com seus discípulos, ele fez muitos milagres, etc., libertações. Isso vai criando um vínculo, não só um vínculo de discipulado, mas de amizade, de intimidade. E Jesus, no capítulo 14 de João, ele vai fazer o prenúncio de uma despedida. Ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Casa de papai tem muitas moradas, porque se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. Quebra-se o conceito daquele povo que prega que Jesus vai fazer casinha no céu. Ele disse: na casa do pai há, se há, porque já está pronto.
pronto, porque tudo que ele promete já está preparado para te entregar. Quando ele diz, na casa do Pai há muitas moradas, se fosse símbolo, teria dito, vou preparar lugar. Ele diz, mas fiquem tranquilos, porque eu vou, mas vou pedir o Pai para mandar outro. Outro do grego ai, que significa igual. Ele está dizendo, o que vai vir para ficar com vocês é igualzinho a mim. Só tem um porém, eu o quê? Eu vim, estou indo embora porque eu cumpri minha missão. Mas ele ficará com vocês para sempre. Então olha para esse crente feio do seu lado, que ele vai ficar bonito, e diga para ele assim, o Espírito Santo está aqui. Aí alguém pode dizer, pastor, mas eu cheguei aqui, não senti nada, eu não rompi até agora, eu não senti um fogo no coração, eu não senti emoção nenhuma. Como que o senhor me afirma que ele está aqui? Ele não prometeu que vinha quando eu me arrepiasse, ele não prometeu que vinha quando eu sentisse, ele prometeu que estaria, porque quem precisa de sentimento é o homem, o Espírito Santo não. Você sentindo ou não sentindo, ele prometeu e ele está presente. Você recebeu ou não recebeu, ele prometeu, e ele está aqui na ministra essa noite. Por quê? Porque olhe para cá, a gente que é assim, não é? Hoje eu estou crente, empolgado, aí você levanta, meu Deus, é tanto fogo que parece um fósforo andando pela rua. Não, hoje eu acordei que se o diabo se materializasse, eu dava um cangue-fu nele. Mas tem dia, irmão, que você levanta como? O diabo parece que, tá surrando tu. Desanimado. Aí nós criamos aquele sentimento. Hoje estou com vontade de orar, mas hoje eu não estou. O Espírito Santo não se move por vontade humana. E nem por sentimento. Espírito Santo, hoje eu estou, de boa. Me usa, terra, manto. Aí no outro Espírito Santo, hoje eu estou chateado. Ele está dizendo, o problema é seu, eu vou te usar do mesmo jeito. Por quê? Porque o teu sentimento não muda a essência dele. Então olha para o teu vizinho e diga, pare de graça, porque o Espírito Santo não quer saber do teu sentimento. Ele quer lugar para ele habitar e fazer o que ele quiser. Segura aí, escuta aqui. Jesus disse, ele vai ficar com vocês. Então ele está aqui. Fica com nós. Jesus faz uma promessa, que ele viria e ficaria. Depois que Jesus morre na cruz, na verdade ele nem morre, ele se entrega para a morte, porque a morte está com medo de matar ele. A morte estava assim, como é que eu vou matar esse cara? Imagina a morte falando com o capiroto, e como é que vai ser agora? Tu não lembra não que eu cheguei lá em Naim, ele pegou o menino no caminho e devolveu? Tu não lembra não que na casa do Jairo eu já estava com a menina indo embora, ele falou, devolve. Tu não lembra não do Lázaro, a gente fazendo a missa do 7º já prontinha, no 4º dia ele cancela tudo. Então a morte está com medo de Jesus. Jesus fala, eu vou me entregar. Ele se entrega dizendo, tetelestai, a morte o abraça e só 3 dias, minha filha. Que ao 3º dia, além dele ter ressuscitado, pegou a chave dela, que nem a chave ela tem mais. E ele permanece vivo. Só que quando ele ressuscita, ele resolve fazer uma visita para Maria Madalena, que foi a primeira a procurar ele. E quando ela não encontra, ela vem anunciar para o discípulo. O discípulo lá vê, a pedra está removida, lenço jogado para um lado para o outro. Ou melhor, lençol dobrado e o lenço estava lá enrolado como sinal de que aquele que usou o lenço vai voltar. Quando eles vão embora, ele aparece a Maria Madalena e diz, olha, anuncia para eles que em breve eu vou encontrar com eles. Quando Jesus encontra com os discípulos, ele chega no ambiente e diz, recebam o Espírito Santo. Ninguém pulou, ninguém caiu, ninguém falou em língua. Ele falou, recebe. Tomé não estava no meio, os discípulos contaram, Tomé ficou duvidando. 8 dias depois, Jesus se apresenta para o Tomé, tu não queria ver a marca? Põe a mão aqui, Tomé, não. Põe a mão aqui, Tomé, não. Ele diz, meu Deus e meu Pai. Jesus diz, só porque tu viu, tu crê, mas bem-aventurado é quem não viu e acreditou. 40 dias depois, Jesus vai embora. Só que antes de ir embora, ele fez uma promessa para eles. Vocês querem receber um revestimento de poder? Ficai em Jerusalém, até
até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Olhe para mim. Quando Jesus chega para eles ressuscitado e diz: receba o Espírito Santo, eles são vestidos. O que Jesus está prometendo em Atos 2 é que eles seriam revestidos. Ele diz: mas a promessa do revestimento é só para quem fica em Jerusalém. Aqui é o perigo. Jerusalém naquele dia, meu pastor Rubens, era a faixa de Gaza. Por quê? Tudo o que eles queriam era matar os crentes. Afinal de contas, mataram o seu líder. Tiveram que mentir falando que o corpo dele tinha sido roubado, porque de fato ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, é um perigo. Então eles estão trancados. A Bíblia diz que no dia que Jesus apareceu, 8 dias depois que ele tinha aparecido para o discípulo para falar com Tomé, eles estavam trancados. Jesus aparece no meio, porque eles estavam com medo. E Jesus está dizendo: não vai embora, não fuja, não vai para outra terra, não vai para outro lugar. É no meio de toda essa pressão que, se vocês ficarem, seja profeta de Deus para alguém aí, profetiza, é uma linguagem pentecostal, e diga para ele assim: não saia. Diga: não é você que vai ter que mudar do ambiente. Diga: é esse ambiente que vai ser mudado por causa do revestimento que você vai receber. Diga para ele: fica. Jesus diz: ficai. Agora escute. Eu penso que os 10 piores, existem 2 momentos na Bíblia que eu acho que é o pior do mundo. O primeiro. Segundo pior momento, os 10 dias, ou melhor, os 9 dias que antecederam o dia de Pentecostes. Por quê? Jesus foi embora. E eles são reunidos no cenáculo para quê? Para esperar o derramar. Eu não sei se foi Jesus que demorou 10 para ir, se foi o Espírito que demorou 10 para descer, se eles pararam no meio do caminho para bater papo. Eu só sei que houve uma espera de 9 dias. E detalhe, não tinha só 120 no cenáculo. Com certeza nos primeiros dias tinha mais gente. Jesus tinha muito discípulo, uma multidão que caminhava com ele. Jesus tinha pelo menos 500 testemunhas que andavam com ele, que estavam com ele. Tinha mais gente. O problema é que no decorrer dos 9 dias 380 desistiram. Por quê? Nem Espírito vem e nem Jesus aparece de volta para falar nada. Se fosse hoje, uma conjectura, eu imagino que no primeiro dia eles oraram, segundo dia continuaram orando, terceiro dia não tem mais nada para orar. Aí eles começam a cantar salmo. Quantos salmos? 150. Quando eles terminam de cantar os 150, não tem mais nada para cantar. Se fosse hoje, Assembleia de Deus, a oportunidade de estar com a nossa irmã fulano. Para quê? Para ganhar tempo. Vamos ouvir quem? Irmão Lázaro. Aí Lázaro diz: irmão, Jesus ia lá em casa, cada minha irmã, viu? Minhas irmãs sempre chamavam, e eu nem. Mas teve um dia que eu fiquei doente, mandei chamar, ele falou: já estou indo, vai morrer não. Eu morri e ele não apareceu. 4 dias depois, já estou lá conhecendo todo mundo no seio de Abraão. Quem grita meu nome? Ele. E olha eu aqui. E detalhe, depois que eu ressuscitei, ele ainda tentaram matar de novo. Eu pensei: quem ressuscita uma, ressuscita quantos for preciso. Se fosse dar oportunidade para as pessoas contar testemunho, como fosse, vai ganhando tempo. Só que chega um momento que não tem nada para contar. Por quê? Porque culto que não tem Jesus e não tem Espírito Santo é qualquer coisa menos culto. E outra, culto que não tem Espírito Santo, não tem Jesus, também não tem novi. É sempre a mesma coisa. Os pessoal vão contar o mesmo testemunho de 1940. O mesmo testemunho. Quando eu me converti, meu Deus, eu preciso converter de novo. Porque só tem esse testemunho para contar. Porque não tem novidade. Porque quem traz a novidade é o Espírito Santo. Então o texto começa dizendo que no dia de Pentecostes, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, concordantemente, ou seja, em um só propósito. E a Bíblia diz que de repente veio do céu um som veemente e impetuoso e encheu a casa que estavam assentado, porque já tinha orado, já tinha cantado, tudo que tinha para fazer já tinha feito. Ninguém tem mais nada para fazer a não ser esperar. É, o texto diz que quando eles estão esperando, de repente, como diz aqui no estado, do nada. Agora deixa eu repartir, porque eu quero ver se o glória não vai sumir. Primeiro lugar,
A Bíblia diz que os que foram cheios estavam reunidos. Os que foram cheios estavam? Diga comigo, Deus só enche. Está fraco, Deus só enche quem reúne. Uau! Porque tem um bando de desigrejado por aí. Não quer compromisso com Deus, quer compromisso com nada, não firma os passos, não está em igreja nenhuma. É o crente andorinha. Hoje está na sua igreja, amanhã já está na minha. Você congrega onde? Eu sou a igreja. Pelo tamanho da soberba é uma catedral. Olhe para o seu irmão e diga para ele: você não é igreja. Você é membro de um corpo. Arranca a tua mão, deixa aqui, semana que vem buscar. Vai dar certo? Vai prestar para colocar no lugar? Vai estar podre. Assim é quem não congrega. Porque você não é igreja. Paulo disse, já foi falado isso aqui hoje na encenação da embarcação aqui, que nós somos o quê? Membro de um corpo. E Paulo ainda diz mais aos crentes de Corinto: além de sermos membro de um corpo, cada membro tem a sua função. Ele diz: então, por favor, você que é pé, não queira ser mão, viu? Você que foi chamado para ser uma coisa, não queira outra, porque você nem exerce a sua e ainda atrapalha dos outros. Então olha para o teu irmão e diga para ele: se ponha no teu lugar e me deixa trabalhar em paz. Agora segura a mão dele, se ele não quiser pegar na tua, pega na dele só de raiva. E diga para ele assim: sozinho você está perdido. Diga: mais unido, juntos, a porta do inferno não prevalecerá. Então Deus só enche quem congrega. Amém? Amém? Ih, os desigrejados estão possuídos. Só enche quem congrega. Só. Segundo lugar, a minha Bíblia que eu estou usando, a tradução dela diz: eles estavam concordantemente. Ou seja, todo mundo estava no mesmo lugar, mesmo propósito, mesma busca, tudo caminhando na mesma direção, porque Deus só enche quem entra no propósito. Um reino dividido não prospe. A igreja tem que falar a mesma língua. Aí que está a questão. Quem é que dá a diretriz da igreja? Pastor, é Deus. É. Para quem que ele dá? Para o líder. Tem glória aí? Eu já preguei aqui uma vez sobre oração, e eu falei muito do pastor Yang Shu, David Yang Shu, ficou pô Yang Shu. A maior igreja do mundo até hoje é a dele, a coreana, que ele já dorme no Senhor. Tem outro Shu lá, porque todo mundo tem Shu no nome. E a maior igreja do mundo ainda é a dele. A última vez que eu pesquisei, não foi esse ano, foi ano passado, tinha 950 mil membros. Não é o maior templo do mundo. O maior templo do mundo está sendo construído na África. O pastor David Oyedepo vai caber 106 mil crentes sentados. Mas a maior igreja do mundo ainda é do David Yang Shu. 950 mil membros. Mas eu penso nisso tudo, que a maior igreja que já existiu sobre a terra foi a igreja do irmão Moisés. Por quê? Quase 2 milhões de crentes. E problema. Só que o que eu acho lindo no Moisés é que a igreja dele não tinha templo, não tinha som, não tinha cadeira, não tinha nada. Mas era um Moisés guiando 2 milhões de pessoas no deserto. E nós aqui, por exemplo, você liga para um cabra aí que é canela de fogo, terra, aquele que já atende falando: ô glória. Irmão, vamos para o monte. Ele diz: meu Deus, eu estava pensando no monte agora. Chama fulano que fulano gosta, chama ciclano e junta aquela gangue e vai para o monte orar. É assim ou não é? Quem gosta de monte? Eu gosto, irmão.
Não vou nem contar a história do meu último monte, mas escute. Eu não vou falar não. Eu fui orar no monte que eu mudei, pastor Rubens. Eu fui orar no monte. E o amigo falou, pode ir. Eu falei, amém. É de quem a terra? Não sei não, mas pode ir. Eu preparei o monte. No outro dia, quando eu fui orar, chegou a polícia. Só está invadindo terra para MST Gospel. Pronto. Quase que eu fui preso porque estava orando. Mas a gente gosta de monte, pentecostal, certo? Aí a gente combina de ir. No caso de Moisés, não era Moisés que combinava, é Jeová que descia e falava assim, amanhã eu estou te esperando lá em cima. E Deus não dava tempo nem para ele responder sim ou não. Ele falou, estou te esperando lá em cima. E outra, avisa para o povo não encostar. Por quê? Fofoqueiros. Avisa para os animais não me encostar no monte, que eu preciso falar contigo. Tinha dia que Moisés subia e ficava 7 dias só esperando Deus descer. E Deus não descia só para ver se ele esperava. No 7º dia Deus desceu, ficou 40 dias com ele. Se fosse um de nós, meio dia já estava descendo com fome. Mas Moisés fica lá 7 dias esperando Deus descer. Para Deus falar. Por quê? Porque Deus fala com o líder. E o líder fala com o povo, porque Deus sempre coloca um líder para esse líder cuidar do povo, e o povo não dá conta do líder, mas o líder dá conta do povo. É por isso que o líder não pode ouvir tua opinião, porque a tua opinião não dá conta da vida dele. Agora escute o que eu vou lhe dizer, pastor, eu tenho um pensamento contrário, o que eu faço? Guarda para o dia que você for líder e para que você me contenda. Esse negócio, o pastor falou mais. O pastor falou, mas eu penso que. Está proibido de pensar o quê? Pastor, mas eu não estou gostando. Tem um monte de igreja ainda. Tem um ministério de Jesus foi ali e já volta. Puleiro dos anjos. O que você quiser. Lembrando que chegando lá, a regra é a mesma. Porque a regra não é dita pelo homem, é dita por Deus. Você não vai dar conta do teu líder, mas teu líder tem que dar conta de você. Agora o líder só dá conta de ovelha. Pode, expulsa. Ih, sumiu glória. A terra. Acabou? Porque nós vivemos um tempo da igreja. Eu vou falar porque eu estou com oportunidade. E amanhã eu estou aqui de novo. E não adianta me ligar para cancelar também mais não. Que eu segurei essa agenda 2 meses para estar aqui. Então escute. É um negócio que todo mundo quer dar opinião na igreja. Ih, vocês estão aí? A parede tinha que ser vermelha, pastor. Se pintasse a coluna de azul marinho, um som tinha que ser branco, porque é paz. Não é isso, é aquilo. Todo mundo quer dar opinião na igreja. Olha para o teu vizinho e diga para ele: o que você pensa, guarda. E se você não gostar, amanhã faz 2 dias. Eu vou além. Seu dinheiro não manda na igreja. Seu cargo político não manda na igreja. Sua influência não manda na igreja. Ah, o meu dízimo é o mais alto. Você está comprando terreno no céu agora? Então vamos parar de graça. Recolha a sua insignificância, porque Deus ainda tem os seus. Ele fala com o líder fala com o povo. E se tu não está gostando, pega o que é teu e vaza. Por quê? Porque Deus tem compromisso com quem Ele põe. Ah, pastor, quem manda na igreja? O pastor. Ué, não é Jesus não. Jesus manda no pastor. E o pastor manda na igreja. Você sabe qual era o pior grupo da igreja de Corinto? Pensa numa igreja dividida. Queima, Jesus, esse espírito. Eu sou de Paulo. Sou de Apolo. Eu sou de Pedro. E você? Nenhum dos 3. Eu sou de
Jesus. Quem era o pior grupo? O de Jesus. Porque o de Paulo obedecia a Paulo. O de Pedro gostava do Pedro. O de Apolo, Apolo. O de Jesus não obedecia ninguém, nem Jesus. Porque toda pessoa que se diz ser muito espiritual, Deus que manda na minha vida, Deus que faz isso, Deus que faz aquilo, é porque tem dificuldade com obediência. Ah, pastor, mas nem minha mãe mandava em mim, meu pai não mandava em mim, eu vim assim, eu sou assim, mas aqui manda. Por quê? Porque aqui você não faz o que quer, você faz o que é ensinado. E se você não fizer o que é ensinado, Deus não enche crente rebelde. Você acha que Deus vai encher rebelde para quê? Para sair semeando rebeldia? Então ele está dizendo, eu só encho quem anda dentro da visão, dentro da concordância, dentro do que foi passado. Por quê? Porque por causa da tua obediência, a virtude do Espírito virá sobre você. Caso contrário, continua vivendo aí igual um siri, fazendo barulho, mas não tem nada. Vocês estão aí? Pastor, mas eu pensava. Pois é, seu pensamento foi quebrado aqui agora. Olha para o teu irmão, se ele não gostar, olhe para o outro que vai gostar. E diga para ele assim, obedeça. Diga para ele, não dê ouvido para gente linguaruda, fofoqueira, contendeira, que fala mal de tudo da igreja. Diga, porque senão o teu ouvido vai apodrecer também. Diga para ele, ouça a voz do Espírito Santo. Fuja dessa gente, entra na visão, entra no propósito, e a glória de Deus virá sobre a tua vida. Obediência e mesma visão. Mesma visão. Deixa eu correr porque a hora está indo embora. A Bíblia diz primeiro, eles estavam reunidos. Segundo, no mesmo lugar, mesmo propósito, concordantemente. Aí a Bíblia diz que, de repente, veio do céu. Veio da onde? Não, isso aí foi do teto. Veio da onde? Um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa. Agora escute isso aqui. O som veio do... Mas a casa que foi cheia. Porque avivamento começa lá. Se ele não vier de lá, ele não se sustenta aqui. Depois vê. Abriu um menino, apóstolo, abriu um manto ali. Meu Deus! Mistério. Pastor, fui lá. O senhor não tem noção. Até o meu cachorro, que chama Bob, foi revelado. Pastor, mas lá tem tanto fogo que eu vi um anjo com a asa quebrada de tanto mistério. Aí começa a lotar de gente. Não tem nada aí. Um fogaréu, aquela coisa louca. Daqui 6 meses, cadê? Vai embora. Ministério da Estrela Cadente apontou ali, desapareceu aqui. Sabe por quê? Porque fogo que o homem acende, apaga. Mas o fogo que o Espírito acende, meu irmão. Isso aqui é uma coisa. Eu prego aqui tem uns 2 anos, né? Mais ou menos. Eu prego aqui desde meus 17 anos. Vai para... Rapaz, sangue de Jesus, esquece isso. Vai para alguns anos que eu prego aqui. Mas tem igreja, tem uma igreja especificamente, Charles até conhece, lá em Muqui. Eu prego lá há 15 anos consecutivos. 15 anos. Todo ano eu prego em 2 festas, uma festa de congregação. Todo ano. Inclusive eu falei com o pastor, pelo amor que há em Cristo, chame outros. É que nós gostamos de tu. Eu falei, não, mas não é que eu não gosto de vocês. É que toda vez que você me chama, eu pergunto, Espírito Santo, por que eu não preguei lá ainda? Então, 15 anos pregando, e toda vez é 2 dias, 3 dias. 15 anos. Só que eu percebi uma coisa na igreja. Existem igrejas que vivem fases. Por exemplo, você vai lá numa época, ela está fogo. Aí você volta lá alguns anos depois, ela está meio gelada. Você vê que até os pinguins estão tirando oferta.
gelada. Você volta lá depois de novo, ela está fogo aceso. Rapaz, como é que... Estava fogo, estava gelada, estava fogo, o termômetro desceu, subiu, como é que é isso? Aí o Espírito Santo disse para mim, é porque o fogo que eu acendo ninguém apaga. Quando essa igreja está vivendo um período de frieza, sempre tem uns 3, 4, 5 irmãozinhos lá no meio mais antigo, que fica, faz de novo. Que saudade daquele tempo. Saudade daquela visita. Saudade da tua presença. Aí de tanto eles irem orando, o Espírito Santo vem e acende a casa de novo. Por quê? Porque o fogo que vem de lá ninguém apaga. É por isso que desde quando ele foi aceso no Pentecoste, ele permanece até hoje aqui na Ministry também. Porque o que vem dele ninguém apaga. Agora, o que eu acho lindo é o que a Bíblia diz. E eu vou caminhando para encerrar. Em primeiro lugar, a Bíblia diz assim: de repente, veio do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu a casa, e todos foram cheios. Agora escute: a festa do Pentecoste já existia. Era chamada festa das colheitas. Eles celebravam o fim da colheita da cevada e o início da colheita do trigo. Essa festa já existia. Então Deus, quando derrama o seu Espírito, Ele mexe numa programação que já existia. E nessa programação que já existia, o Espírito é derramado. E quando o Espírito é derramado, o Pentecoste muda a cena. Por quê? Porque de Atos para trás, o Pentecoste é conhecido pela festa, celebração da colheita, né? Mas de Atos para frente, o Pentecoste é conhecido como o dia que o Espírito foi derramado. Pastor, o que você quer dizer com isso? Deus interrompeu uma programação que já existia para colocar dele. A dele o quê? Ele falou, a programação que eu instituí lá atrás, passaram-se os anos, agora eu vou investir nela, só que eu estou mudando o nível dela. Antes só se celebrava uma colheita de trigo, e agora vocês vão receber uma virtude para ter um tempo de colheita de almas. Porque vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, Judéia e toda a Samaria e até os confins da terra. A minha pergunta para o povo que me escuta aqui hoje é: você que me assiste aí, talvez pela internet, será que Deus pode interromper a sua programação? Por quê? Porque já existia, mas o Espírito vem e muda o sentido daquela programação, muda o roteiro daquela programação. E a minha pergunta é: será que Deus pode interromper as suas programações? Porque de repente ele entra nessa faculdade, de repente ele entra nesse casamento, de repente ele entra nessa empresa, de repente ele entra nos seus planos, de repente ele entra nos seus projetos, de repente ele entra no teu ministério, de repente ele entra no que você projeta. Ele estava dizendo: você tinha um plano, você tinha um projeto, você tinha algo, mas eu desci para mudar tudo. E eu vou te perguntar de novo: Deus pode mexer nas suas programações? Deus pode interromper os seus projetos? Deus pode mexer naquilo que você está ali bonitinho, organizadinho. Ele está dizendo: agora eu vou derramar, e o meu derramar vai mudar isso. Porque quem quer ser usado por Deus não se limita ao que programa, mas vive aquilo que Ele programou para a sua vida. Segura a mão de alguém. Pastor, eu não gosto de segurar na mão. Segura no pé então. Diga para ele assim: essa noite Deus te trouxe aqui para te dizer que algo vai mudar. Diga: depois dessa conferência, algo vai mudar. Diga: você está se formando,
Mas não vai só ser uma profissão. Se você for médico, vai ser um médico cheio do Espírito Santo. Se for um advogado, vai ser um advogado cheio do Espírito Santo. Se for um psicólogo, vai ser um psicólogo cheio do Espírito Santo. Você está programando a sua empresa, a tua empresa vai crescer, vai prosperar. Mas quem entrar lá dentro vai sentir a glória de Deus. Você está preparando o seu consultório, está sonhando. Ele está dizendo: pode sonhar, mas eu vou entrar lá dentro. E quando eu entrar, as pessoas vão dizer: tem um negócio diferente aqui, tem uma graça diferente aqui. Ele está dizendo: eu não vou encerrar a sua, mas eu vou colocar a minha, eu vou colocar a minha, eu vou colocar a minha. Só que às vezes Deus mexe onde você não quer. Só que às vezes Ele tira coisas que você não quer. Só que às vezes Ele te leva para outra direção. Mas se você obedecer, que o meu Deus vai usar você. E é na área que você quer crescer que a glória dele vai visitar você. Eu profetizo que já vai começar. O de repente dele acontecerá. E quem olhava pra você não via nada, vai ver a glória dele que vai te acompanhar. E eu já tô sentindo uma graça aqui. O Espírito de Deus está nesse lugar. E eu estou profetizando que alguma coisa acontecerá. O Espírito de Deus, Ele está vindo em tua direção. E só você que está ligado vai começar a sentir essa unção que Ele está lebidarabau e sorremande lembrande-se. Vamos lá, deixa eu encerrar, pelo amor de Deus. Em último lugar, quando o Espírito vem, interrompe aquela programação, algumas coisas fogem da normalidade. O que diz a Bíblia? Que os que foram cheios perderam o controle do corpo e não da mente. O Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. Pastor, eu fui no culto, estava tão cheio que eu não lembro de nada. Demônio. Que o demônio rouba a consciência, o Espírito Santo não. Agora, uma coisa é fato. O quê? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que eles falavam brasa. É assim ou não é? Anda cambaleando. Se eles estão dizendo que eles são como embriagados, é porque eles perderam um pouco a... Por quê? Porque a carne daqueles que receberam não suportou o tamanho do peso da glória que desceu. E aí me perdoa, senhores, nós vivemos um tempo onde as pessoas estão intelectual demais. Não é o meu caso. Eu ainda falo problema ainda. Estão cultas demais, mas estão vazias demais. Não, pastor, agora eu não sou mais assim, porque agora eu amadureci. Não se apodreceu. Por quê? Porque é mais fácil manter um status do que manter a glória. Eu gosto quando a Bíblia diz assim: Moisés estava sendo fingido, colocando um véu para dizer: vocês não podem ver a glória, não podem ver a glória. Mas na verdade ele estava escondendo o rosto, porque a glória já tinha ido embora há muito tempo. E encontrar com o leão hoje. Não vou ficar todo cheirosinho. Tu vai sair daqui suado igual um burro de charrete. Segura a mão de alguém e diga para ele: Deus está com saudade de quando ele tinha liberdade de te visitar. Diga para ele: Deus está com saudade
de quando você se jogava no chão, você fazia beicinho, a maquiagem borrava, ia para casa sem sapato, mas ia cheio da glória, cheio da glória, cheio da glória. E eu tô quemida, nasce, quebrando o bicalabaia. E eu vim aqui profetizar e pega quem quer o que, pastor? Você vai voltar a ser mais cheio do que antes, mais crente do que antes. Alguém dizia fanático, é melhor ser fanático do que cru, é melhor ser fanático do que vazio, é melhor ser fanático do que ser essa carne. Seja cheio agora, seja visitado agora, recebe a glória de Deus agora. Enche-me até transbordar, derrama sua glória e enche-me, oh Pai, baby. Cante, enche-me, enche-me até transbordar. E enche-me, Deus. Enche o teu pulmão e cante. Enche-me, Deus. Cante e enche-me até. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se o som e dos quatro cantos o vento soprou. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se o som, nada é ministro e o vento soprou. Vem como labareda de fogo. Chama por ele e vem como labareda e labareda. Sente a visita dele agora aí. Sente a visita dele agora aí. E se o que sai da minha boca é verdade, eu profetizo aqui dentro agora, que cada metro quadrado desse ambiente seja visitado pela presença da glória. E se o que sai da minha boca é verdade, eu profetizo aqui dentro agora, onde tiver o coração aberto, deixa o Espírito Santo te visitar agora. Vai e vem como labareda de fogo. E vem com duas coisas eu encerro. Primeiro, você que está me ouvindo aqui, eu não sei o que se passa contigo, o que se passou contigo, para você ter abandonado o Espírito Santo. Mas o meu amigo Espírito Santo está aqui agora, chamando você para voltar para casa. Você sabe muito bem
E desde quando você me deixou, nada vai bem. As coisas pra você de lá pra cá só piorou. Você sabe muito bem, quando você abandonou o seu melhor amigo. De lá pra cá, sua salvação tá correndo perigo. Mas Ele preparou esse ambiente aqui no meio dessa gente, pra te dizer voltar pra casa, e você vai subir com a gente. Ele preparou essa noite porque Ele não quer te perder. Já tem uma alma chegando, o Espírito Santo começou a fazer. Ele tem saudade de quando podia te visitar, só que você o abandonou. E olha aí como está a tua vida. Os seus amigos não querem mais nada com você. Tua família talvez até desistiu de você. Mas Ele está dizendo: filho, nessa noite eu não abri mão do que eu tenho pra você. Volta correndo que Ele vai te resgatar. Volta correndo que Ele vai recomeçar. Volta correndo que Ele vai te abraçar. Eu acho que a igreja não entendeu o que está acontecendo aqui nesse lugar. O Espírito Santo, ai, ai, ai. Aí você diz: pastor Alain, por que alguns chegam e choram? É porque toda criança, quando nasce, ela toma um tapinha pra chorar. Eles estão chorando porque estão nascendo de novo, nascendo de novo, nascendo de novo. Vem do jeito que você está, vem do jeito que você está. Jesus te ama e eu tô te esperando aqui nesse altar. Espírito Santo, eu de novo, Miranda. Vai lá, meu amigo, vai lá, vai. Traz esse rapaz, traz essa moça, traz esse homem, traz essa mulher. Ajuda eles a entenderem que sem ti eles não vão chegar a lugar nenhum. Tem mais gente para vir. Tem mais gente para vir. A igreja só ora. Tem mais gente para vir. E você não vai aguentar, porque o meu amigo Espírito Santo está indo aí te buscar agora. Tem mais gente para vir. Tem. Satanás, em nome de Jesus, tira a tua mão daí agora. Eu estou mandando. Agora. Agora. Solta essa vida. Segura. Dá um dó pra mim aí. Tu é o tecladista do cantor, não é isso? Ou não? Tu é daqui. Tu é o tecladista do cantor? Não, né? Tu é daqui. É o do cantor. Então ele vai te pagar, tá? Dá um dó pra mim aí. E eu sou livre. E nada além. Vai vir mais gente. Vai. O Espírito de Deus está dizendo para mim que vai vir mais gente. Sobe o nível.
diga que nos lava, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração, e nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos novos, amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Enche o teu pulmão e cante. Eu sou livre. Canta, meu filho, vai! Que nada além do sangue de Jesus. Solta a voz! Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Meu amigo Espírito Santo, a minha parte eu fiz, que é pregar. Agora é só contigo, meu amigo. Rominaya sereboshi kebahai. Remiutia mayahasioko floria perebasia. Hemichi kamawasenore maha. Bedikio mondi ki aceleborgi avas. Urgi biorri che vi affonde li cosser. O Espírito Santo está te esperando aqui. O Espírito Santo está te esperando aqui. E a última vez que eu te chamo, eu não vou fazer mais nada depois disso. E orar para batismo e tal, mas a hora foi embora. Amanhã a gente está aqui de novo. Cadê você? Não adianta ficar aí chorando. Vem para cá que Ele te perdoa. Não adianta ficar aí remoendo. Vem para cá que aqui é lugar de recomeço. E eu estou chamando porque o Espírito Santo está dizendo ao meu ouvido. É o mesmo Espírito que está aí falando no seu coração. Só que você fica se fazendo de difícil. Ele me amou. E Ele está te chamando agora. Ele agora. Me ama. Se tiver na galeria, eu te espero aqui embaixo. Ele me Se tiver aí ama. atrás, aqui na frente, à minha esquerda, à minha direita, não importa. Ele está aqui te chamando agora. Ele me E é hoje, amou. não é amanhã, porque eu nem sei se amanhã eu vou estar aqui. Vai que Jesus volta hoje ainda. Se Ele voltar hoje, ó, tchau pra quem fica, eu tô indo pra casa. Vem, há uma guerra aqui por causa da tua vida. Ele me Há uma guerra aqui por causa da tua vida. Mas o altar te espera. O altar te espera. O altar te espera. O altar te espera. Ele me amou. Ele Ainda me dá tempo. ama. Eu vou devolver o microfone agora, mas ainda dá tempo. Mais uma vez. Me amou. Aonde está você?
essa luz atrai a redenção de graça. É o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando lembro que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos orar. A graça de Deus está aqui. A graça de Deus está aqui. Traz ele aqui. Tem ciúmes de mim. O Espírito Santo está matando a saudade hoje. É como um furacão. Eu não te conheço, mas a mesma unção que Deus me deu quando eu tinha 14 anos de idade, Ele está te dando aqui agora. Eu estou abrindo o teu intelecto porque eu te chamei para o altar, diz o Senhor. Satanás por um bom tempo tentou amarrar os teus pés, mas eu soltei as tuas ligaduras essa noite. A tua vida aqui hoje é resposta de oração. Há dias eu estou atrás de ti, tu sabe disso. Há dias eu tenho te visitado, há uma inquietude no teu coração, mas hoje eu te lacei com corda de amor. E assim diz a boca do Senhor: a glória desse último momento será maior do que tudo que tu viveu aqui. Receba sobre a tua vida agora um revestimento de poder do alto da cabeça, planta nos teus pés. Mais. Diga, E Ele está dizendo: não tenha medo, porque eu vou te usar com autoridade. E é isso que eu estou lhe entregando aqui agora. Diz a boca do Senhor. Tem uma graça aqui. Estou sentindo Deus aqui, pastor Chá. Deus. Ai, 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 ai. Sentindo a glória de Deus aqui. Traz esse menino aqui. Traz ele aqui, traz ele aqui. Ele te ama. Te ama. Deus está quebrando raízes de rejeição no teu coração agora. Deus está quebrando raízes de rejeição no teu coração agora. Todo sentimento de angústia e abandono eu arranco do teu coração agora, porque
porque eu conheço a tua solidão, teus momentos a sós. Só que Deus está dizendo: eu te chamei para ser referência. É por isso que você está com essas guerras internas, você está com essa guerra de identidade, você não sabe exatamente o que Deus vai fazer. Ele está dizendo: eu te digo, eu te usarei na tua área, mas eu também te usarei no altar. Receba a minha glória na tua vida agora. A glória de Deus está sobre nós. A glória de Deus está sobre nós. A glória de Deus está sobre nós. Sinto Deus aqui. Sinto Deus aqui. Sinto Deus aqui. Deus está repreendendo um espírito de morte aqui agora. Vou dizer de novo. Deus está repreendendo um espírito de morte aqui agora. Não fala com quem está ausente. E de uns dias para cá, Satanás tem lutado para que você tire a sua vida. E Deus está dizendo: hoje estou te dando livramento de morte. Você está aqui dentro. E eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, que eu preciso orar por você. Você está aqui. Você está aqui. Você vai ter que ter coragem para isso agora. Pastor, não é me expor, não. É um exército que vai se unir para orar pela tua vida. Rebeque se rebeque te revessou. E me mostrou um rio de águas vivas, brilhante como um cristal. Nós vamos encerrar. Eu vou chamar a quem direito aqui para orar, mas eu preciso fazer algo aqui e a gente vai embora. Essa moça aí, deixa eu falar com ela. Vem cá, senhorita. Abre as suas duas mãos assim. A partir de hoje você não estará mais sozinha. Você não precisa de aceitação, porque você foi aceita por Ele. Então não fique buscando a aceitação das pessoas, porque Ele já te aceitou. Existem marcas aí dentro que ninguém sabe, que você não disse para ninguém. Você tem até vergonha de falar, mas Ele está dizendo: eu estou te curando aqui hoje.
Esse vai e vem da tua vida termina agora. Um dia aparece uma leoa, outro dia aparece uma gatinha que caiu da mudança. O medo te sufoca, a incerteza, a insegurança. Só que Deus está aí dizendo: acabou. Eu estou encerrando um ciclo da tua vida por causa da tua decisão. Se agarra comigo que eu te levo para onde tu queres. Porque o que você não pode, o que você não tem já está na minha mão. E tudo que eu vou fazer é para que o meu nome seja glorificado em ti e através de ti. Eu abro um caminho na tua frente, mas eu estou te chamando para perto do meu altar. Põe a sua mão na garganta dela aqui, ó. Porque Deus ungiu a tua voz. E há uma unção sendo derramada. Deus está restaurando tudo que foi arrancado, que foi perdido, inclusive o teu chamado. Recebe essa unção que te toca do alto da cabeça à planta dos pés agora. Toda a igreja estende a mão para cá. Quem é que vai assumir aqui? Pode vir. Pode vir. Quem é que vai vir? É o próprio pastor. Quem é que vai vir? Toda a igreja estende a mão para cá. Me ama, Ele me ama. Só faz essa oração, abençoando essas vidas. Porque o melhor de